pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos dar início à nossa disciplina de introdução à gerontologia, né? As aulas em si, a gente iniciou semana passada o semestre. É uma disciplina muito importante, né, na vida acadêmica de vocês, porque é uma disciplina que vocês vão levar a atuação com essa disciplina para a vida profissional de vocês, assim, eternamente, tá? Vamos lá. Para iniciar, né, para a gente começar a falar de introdução à gerontologia, eu trouxe uma chuva de questões, né, de autoquestões para vocês se questionarem. O que significa envelhecer? Vocês já pararam para analisar, para pensar o que significa envelhecer? Vocês já pararam para pensar por que envelhecemos? Qual o objetivo de envelhecermos, né? Outra pergunta, assim, muito importante. Quando começamos a envelhecer? Quando percebemos que de fato começamos a envelhecer? Quais os marcadores do envelhecimento? Então, a partir de qual sinal, digamos assim, eu vou realmente ter essa concreta ideia de que ali eu comecei a envelhecer? Né? Há mecanismo para desacelerar o envelhecimento? Eu acho que essa é a pergunta que todos nós queremos a resposta, né? Há algum mecanismo para desacelerar o envelhecimento? Tem alguma coisa que possamos fazer, né, enquanto pessoas, para desacelerar esse processo que é inevitável, né? Porque é inevitável. Mas tem algo que possamos fazer para evitar, né, com que isso aconteça? Então eu trouxe aí essas questões para ficar aí essa pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Que a gente vai discutir muitas coisas hoje, outras coisas a gente vai ver no decorrer da disciplina, mas eu quis trazer para vocês fazerem uma autoavaliação do que é envelhecer para cada um de vocês, tá? A gente não vai ter respostas concretas, ou melhor, a gente não vai ter as respostas que a gente desejaria ter, tá? Porém, o que a gente ainda tem, né, de resposta para essas perguntas é o seguinte: as pesquisas acerca do mecanismo do envelhecimento humano, então a gente tem pesquisadores que atuam nessa área, né, de entender o que provoca o envelhecimento, qual é o mecanismo que faz com que envelheçamos, quais as causas, né, por que envelhecemos, né? Porém, são estudos ainda limitados por questões éticas, porque a gente não pode, digamos assim, analisar a fundo peças humanas nesse sentido, né? Eu não sei se vocês sabem, mas já tem uma lei que proíbe o estudo de peças humanas, né? Antigamente eu cheguei a estudar 10 anos atrás com cadáveres, né? Hoje em dia as faculdades não disponibilizam mais cadáveres para estudo. Então os estudos estão sendo feitos no mecanismo do envelhecimento em roedores, tá? Justamente por questões éticas e legais, a gente não pode, né, tá utilizando aí de peças humanas. Como vocês já me conhecem, né, a gente está junto já há um período bom de tempo. Eu gosto muito de utilizar da terminologia correta, né, para os procedimentos, para as análises, porque somos enfermeiros e temos que utilizar a terminologia correta, né? Então eu vou trazer para vocês, nessa introdução gerontológica, nessa introdução à gerontologia, terminologia básica, né? Várias terminologias acerca do processo gerontológico, tá? Que a gente vai usar no decorrer de todo o curso, certo? Vão ser conceitos básicos em envelhecimento, né, que vocês a partir de agora ou já sabem ou irão utilizar a partir de agora, tá? Evolução dos conhecimentos. É notório que
tudo evoluiu, né? A gente tem a evolução digital, né, que está aí para todo mundo, né, a era digital, e temos as evoluções que vão acerca das décadas melhorando tanto no campo científico como no campo pessoal, né? E não é diferente com a gerontologia, não é diferente com a saúde do idoso, tá? De antemão, eu gostaria de frisar para vocês que o correto é a gente se referir à pessoa idosa, o idoso, a idosa e não o velho, tá? Esse conceito de velho já caiu por terra há muito tempo. Era utilizado, tá? Era um conceito de fato utilizado, se utilizava realmente esse conceito, né? O velho, a velha. Porém, hoje a gente utiliza a terminologia, né, a pessoa idosa. Então, quando vocês forem evoluir um paciente, receber um paciente, admitir um paciente, vocês vão colocar lá, admito idoso e continua com o texto, recebo idoso, ou então cliente idoso, enfim, tá? Nós profissionais, a gente vai vivenciar e vai lidar vários conceitos, né? Vários termos e várias expressões. Então a gente vai ter que exercer a interdisciplinaridade na busca de um conceito comum, sempre. Porque a gente vive num país de muitas culturas, né? O nosso país ele é pluricultural, ele é multicultural. Então, cada cultura vai trazer uma terminologia diferente para uma determinada coisa, ou para um determinado objeto, ou para uma determinada pessoa, que é nesse caso, né, o idoso, o velho, o senil, que também era outra terminologia bastante utilizada, a gente vai falar lá na frente, tá? Então, vamos nos deparar sempre com esse impasse, né, diante de culturas, né, a depender do local que você exerce a sua profissão. E é importante você, né, enquanto profissional, se posicionar diante desses conceitos, dessas expressões e desses termos com a forma correta, baseada na parte científica, tá bom? Gerontologia, né? Gerontologia, conceitos básicos em envelhecimento. Gero, velho, logia, estudo. Então, estudo do velho, tá? Ciência que estuda o envelhecimento como processo de seus aspectos biopsicossociais, de forma a tentar manter um nível ótimo de vida e de funcionamento, levando a vida a ser mais significativa, com qualidade e novas expectativas, tá? Observem, gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento como processo de seus aspectos biopsicossociais, de forma a tentar manter um nível ótimo de vida e de funcionamento, levando a vida a ser mais significativa, com qualidade e novas expectativas, tá? Geriatria, que é outro termo que a gente conhece bastante, porém ligado mais à questão médica, à questão clínica médica, né? Vamos lá. A geriatria, ela é uma parte da gerontologia voltada para questões médicas do envelhecimento, que se ocupa do estudo das doenças, dos distúrbios provocados em idosos e de seu tratamento. Tá? Geriatria, ele é o ramo da medicina que se dedica ao idoso, ocupando-se não só da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das suas doenças agudas e crônicas, mas também da sua recuperação funcional e principalmente da reinserção desse idoso na sociedade, tá? Observem bem, vou repetir novamente. Geriatria, ela é uma parte da gerontologia voltada para as questões médicas do envelhecimento, que se ocupa do estudo das doenças, dos distúrbios provocados em idosos e de seu tratamento, tá?
Então, baseado nesse conceito, o que podemos observar é o seguinte: o enfermeiro, ele vai ser um gerontólogo, né? O médico, ele vai ser um geriatra, certo? Mais dos conceitos básicos em envelhecimento. Quantos anos a gente tem de verdade? Quantos anos você tem de verdade? Temos, pessoal, temos a nossa idade biológica e temos a nossa idade cronológica, tá? O que quer exatamente dizer, né? Biologicamente, né? O que o nosso corpo, o que nossas células falam, o que nossas células trazem para a gente, o que nossas células demonstram, né, de idade é a nossa idade biológica. E a nossa idade, isso, biológica. E a nossa idade cronológica, em tempos de idade. Qual que é a nossa idade cronológica em tempos de idade? Biológica, idades biológicas. Nós temos as idades. O que define a nossa idade biológica? Relacionada ao envelhecimento das células, que está ligada a hábitos de qualidade de vida. A idade biológica poderá ser corrompida por fatores evitáveis que interferem na idade cronológica e causam desequilíbrio. Tá? Observem, a nossa idade biológica, ela está relacionada ao envelhecimento de nossas células, tá? E o envelhecimento de nossas células está ligado a hábitos de qualidade de vida. Então, se você tem bons hábitos de qualidade de vida, você vai apresentar uma idade biológica. Se você tem hábitos ruins de qualidade de vida, você vai apresentar outra idade cronológica, tá? Idades cronológicas, relacionadas simplesmente ao tempo de vida que você possui. Então, qual é a sua idade cronológica? É sua idade em número, tá? A minha idade cronológica é 34 anos, certo? A minha idade biológica, eu posso aparentar ter 40, eu posso aparentar ter 20. É isso que eu quero que vocês entendam, a diferença da idade biológica para a idade cronológica, tá? Temos também, pessoal, o que é muito importante, diga-se de passagem, a nossa idade psicológica, né? Refere-se então à relação que existe entre a idade cronológica e suas capacidades, tais como percepção, aprendizagem e memória. Então, tem quando eu fui preparar essa aula, eu não achei a imagem que eu queria de fato para colocar aqui, que é uma imagem que tem Suzana Vieira de um lado e tem outra mulher exatamente com a mesma idade, né? E assim, completamente diferentes, né? E isso significa que não só os hábitos de vida saudáveis, né? Ou condição financeira, digamos assim, porque está relacionado, está diretamente, infelizmente, ligado, né? Uma pessoa que não tem condição financeira, ela não vai conseguir ter uma alimentação saudável, ter uma qualidade de vida em relação a exercícios, enfim. Mas também a nossa idade psicológica, né? O nosso psicológico, ele é importantíssimo quando se diz respeito ao nosso bem-estar, tá? Então, refere-se à relação que existe entre a nossa idade cronológica e a nossa capacidade. Eu posso ter 34 anos, eu tenho 34 anos, e eu posso não ter a disposição que uma pessoa de 34 anos tem, psicologicamente, fisicamente, biologicamente. Mas cronologicamente eu tenho 34 anos, certo? Temos também a idade social,
né, tem relação com a adequação de um nível ao desempenho de papéis e comportamentos esperados para a pessoa da sua idade, em um dado momento, da história e de cada sociedade. Essa idade social, ela é muito importante para a pessoa idosa. Porque a pessoa idosa, ela tende a ficar sozinha. Ela tende a se isolar ou ela tende a ser isolada, né? Se vocês observarem mais a fundo, eu acho que ela tende a ser isolada. Por quê? Ela não é uma pessoa ativa fisicamente como alguns anos atrás. Ela não é uma pessoa talvez ela não tolere mais certas situações e certas ocasiões pela experiência de vida que ela já possui. E por outros N motivos, a sociedade, eu falo no geral, gente, não estou aqui falando que vocês isolam os idosos de sua família ou que eu isolo os idosos da minha família, mas isso é uma opinião no sentido geral, tá? As pessoas idosas, elas tendem a ser isoladas. Infelizmente, elas tendem a ser isoladas por suas famílias, por pessoas que cuidam, enfim. Por vários motivos, né? Por motivos financeiros, pode ser também por vários motivos. E essa idade social, ela é importantíssima, porque se esse idoso ele tem condição de desempenhar papéis, né? Papéis importantes, né? Obviamente que dentro do esperado para a sua idade cronológica, né? E esse idoso ele interage, né, socialmente com outros idosos da sua idade, ou às vezes interage com pessoas mais novas, né, com idades cronológicas inferiores à sua. Isso é muito importante para o idoso. Isso faz o idoso se manter, sem sombra de dúvidas, vivo, importante e meu Deus, a palavra fugiu. E não é capaz a palavra. Como se ele servisse para alguma coisa, né? Ele se sente que ele tem serventia, né? Em outros termos seria isso. Ainda falando, né? Ainda falando não, nossa aula será sobre conceitos básicos, né? A nossa introdução são justamente esses conceitos. Envelhecimento. Fase de todo um contínuo que é a vida, começando esta com a concepção e finalizando com a morte. Ao longo desse contínuo, é possível observar fases de desenvolvimento, como puberdade e maturidade, entre os quais podem ser identificados marcadores biológicos que representam limites de transição entre as mesmas. Então, temos ali alguns marcadores biológicos para determinar, né, que uma criança está entrando na puberdade, que o adolescente está entrando na maturidade e que estamos ficando idosos, que estamos atingindo, né, a idade do idoso. O fato é que a gente envelhece, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce, né? Nascemos e começamos o processo de vida. Consequentemente, começamos um processo de envelhecer, um processo de envelhecimento, Ele não é percebido, né, nesse período de tempo, quando a gente nasce, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente acaba de entrar na vida adulta, ele não é percebido. Ele só passa a ser percebido quando você começa a observar que o tempo para você ele é menor do que para outras pessoas. O tempo para você fazer certas coisas
o tempo para você realizar certas coisas, ele é diferente do que para outras pessoas mais novas. Então, a partir daí, você começa a entender que você está no processo de envelhecimento, porém, esse processo de envelhecimento começa quando você nasce, né? Porque a vida nada mais é do que envelhecer. A partir do momento que a gente nasce, a gente entra num processo contínuo de evolução, de crescimento biológico e cronológico, né? E de processo de envelhecimento. Velhice. Uma fase do ciclo vital, tá? Ela é caracterizada devido à redução da capacidade funcional, calvície, né? Perca de cabelo, canice, né? A questão dentária, redução da capacidade de trabalho e resistência. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente observa quando a gente entende que a gente está no processo de envelhecimento, é a falta da resistência, né? Nossa, mas eu conseguia fazer isso e não me cansava, hoje eu não chego na metade e já estou cansado, né? Associam-se perdas de papéis, solidão, perdas psicológicas, motoras e afetivas, etapa da vida que segue a maturidade e que apresenta efeitos específicos sobre o organismo em razão do passar dos anos. A gente, quando nasce, as nossas células elas trabalham incansavelmente e insistentemente, né, para se dividir, para se multiplicar. E aí a gente atinge a idade adulta e de repente a gente começa a perder essas células começam a morrer. Ou essas células não conseguem mais trabalhar da forma que elas trabalhavam, tá? Velhice cronológica. A Organização Mundial de Saúde, ela considera em países em desenvolvimento, a idade de 60 anos para a pessoa idosa e a idade de 65 anos para países desenvolvidos, né? Tem essa pequena diferença aí. Então, em países que estão em desenvolvimento, é considerado a idade idosa, é considerado idoso a partir de 60 anos, e em países desenvolvidos a partir de 65 anos, tá? Isso, gente, vai variar de país para país, tá? Obviamente que temos pessoas com 70 anos em pleno vigor físico, psicológico, social, e temos pessoas com 60 que não estão com o mesmo vigor. Então, assim, vai depender muito do que você fez durante sua vida toda e vai depender muito do que você passou a fazer quando você entendeu que você está nesse processo de envelhecimento também. Apesar de que o que você fez no passado não vai apagar, né? Mas você vai conseguir minimizar um pouco. Existem países que a expectativa de vida é altíssima, altíssima mesmo. Existem países que pessoas com 70, 75 anos são pessoas consideradas, eu não diria na flor da idade, mas não são pessoas que já estão... Porque a ideia que a gente tem da pessoa idosa é aquela pessoa caquética, aquela pessoa com a muletinha, aquela pessoa que está naquela cadeirinha de balanço, e isso já caiu por terra. A gente tem pessoas com 60 anos em pleno vigor físico. Meu pai tem 59, faz 60 ano que vem e joga bola, já passou por tanta coisa, tantas doenças e tal, e tem vigor físico, né? Então, assim, vai variar muito, né? Vai variar muito de país para país e da cultura, né? Porque infelizmente a gente carrega o que nossa cultura prega, né? Se você vive numa cultura de uma boa alimentação, de bons hábitos, você obviamente vai viver mais tempo. Envelhecimento comum. Fatores extrínsecos. O que quer dizer? Tipo de dieta, sedentariedade, causas psicossociais. Intensificariam os efeitos adversos que ocorrem com o passar dos anos.
Então, que minhas células vão passar a multiplicar menos ou que eu vou perder mais células é fato, tá? Agora, o que esses fatores extrínsecos, o que esses fatores externos podem fazer com que eu melhore ou podem fazer com que eu piore, né? Vai depender do que você está fazendo, do tipo de dieta que você está se alimentando, se você é uma pessoa sedentária, das questões psicossociais, psicologicamente, socialmente, como que você é, como que você faz, você exercita a sua mente com frequência, você tem um ciclo de amizade, você exercita a sua parte social com frequência. E o envelhecimento bem sucedido, né? Baixo risco de doenças, incapacidades funcionais relacionadas com as doenças. Incapacidades funcionais relacionadas com as doenças acabou ficando meu Deus do céu, dando duplicidade. E o envolvimento ativo com a vida, né? Então, o envelhecimento bem sucedido, ele vai diminuir os riscos de doenças, né? Ele vai diminuir as incapacidades funcionais relacionadas a essas doenças, e ele vai te dar um maior envolvimento ativo com a sua vida, tá? O envelhecimento normativo é um processo natural de desenvolvimento em fases da vida que pode ser primário ou secundário, tá? Quando que ele é primário? O envelhecimento normativo primário, ele está presente em todo mundo. Todo mundo. Por quê? Ele já vem na nossa vida desde que a gente nasce. Ele é geneticamente determinado ou pré-programado. Então, a gente não consegue alterar, a gente não consegue mudar. Então, eu tenho um envelhecimento normativo primário que eu não consigo alterar. E eu tenho um envelhecimento normativo secundário que ele é o resultado de influências externas e variável entre indivíduos em diferentes meios, né? São fatores cronológicos, gerontológicos e culturais. Esse envelhecimento normativo secundário, ele é exatamente o que você quer fazer com a sua vida. Ele é exatamente o que o idoso faz com a sua vida, né? O que eu consigo mudar do que a minha condição já me traz. Porque eu posso ser um idoso que eu não tenho movimento inferior, digamos assim, por algum motivo, ou já nasci assim, enfim. Mas eu tenho uma mente muito boa, eu tenho a minha parte social muito boa. Então, apesar da minha condição pré-existente física, eu consigo ter uma boa passada pela maioridade, né? Pela velhice, digamos assim, tá? Senescência ou senectude são sinônimos, tá? Senescência e senectude são a mesma coisa. Processo de envelhecimento que resulta do somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas do envelhecimento. Então, esse processo de envelhecimento, né, que é toda essa junção, né, das alterações do nosso organismo, da nossa função, da nossa parte psicológica do envelhecimento, a gente chama de senescência ou senectude. E envelhecimento e senescência, né, alterações progressivas que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos. Esse processo afeta a fisiologia do nosso organismo e exerce um impacto na capacidade funcional do indivíduo, ao torná-lo mais suscetíveis a doenças crônicas, tá? Então, o envelhecimento versus senescência seriam essas alterações progressivas que ocorrem nas nossas células, nos nossos órgãos, nos nossos tecidos, né? E esse processo, ele vai afetar a nossa fisiologia,
né, ele exerce um impacto muito grande na funcionalidade da nossa fisiologia, e exerce um impacto grande negativamente, né, e vai tornar esse idoso mais suscetível a doenças crônicas, tá bom? Senilidade define uma velhice patológica caracterizada por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilitação psíquica e enfraquecimento cerebral, tá? Então, tome muito cuidado ao chamar uma pessoa de senil, porque você está dizendo que ela é uma pessoa doente, né? Define uma velhice patológica caracterizada por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilitação psíquica e enfraquecimento cerebral. Então, é um conceito bem forte, né? E eu não sei se vocês tinham conhecimento, né, de que senilidade trazia isso, mas a partir de agora vocês já têm, vocês não vão mais chamar ninguém de senil. Autonomia refere-se à capacidade de gerir a sua própria vida e de tomar decisões, né? Independência refere-se à capacidade de realizar atividades cotidianas sem auxílio. Então vamos lá. O idoso, ele até quando a gente traz para o internamento, para a parte de clínica médica, digamos assim, esse idoso, a depender da situação desse idoso, ele tem autonomia na tomada de decisões em relação ao seu tratamento, né? Ele tem autonomia. Principalmente se ele for um idoso provavelmente ele é um idoso independente, né? Ele realiza suas atividades cotidianas sem auxílio algum. Então, se ele é um idoso independente, ele não necessita de ninguém para auxiliar nessas atividades cotidianas, né? Ele tem a tomada de decisão em cima do seu tratamento, em cima das suas escolhas, inclusive de escolhas sérias, inclusive de decisões importantes de seu tratamento, tá? Isso é importante de vocês saberem, porque às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente não concorda com a decisão que o paciente idoso ele toma, porém, legalmente, a decisão é dele, tá? Legalmente, juridicamente, ele tem autonomia e independência, o poder de decisão é dele, o poder de tomada de decisão é dele, e a gente tem que respeitar essa decisão que ele toma, tá bom? Esse quadrinho é bem interessante. Eu não sei se vocês já observaram, eu acho que até eu em sistematização da assistência cheguei a falar com vocês sobre AVDs, né, atividades da vida diária. O idoso, ele tem a sua funcionalidade ligada à sua autonomia e independência. E quando eu falo em autonomia, eu falo que ele é capaz de tomar a decisão, é a capacidade individual, tem um errinho de digitação aí na hora que eu fui digitar, é a capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo as próprias regras, tá? E ele tem independência no seu poder de execução, refere-se à capacidade de realizar algo com os próprios meios, tá? Então ele tem autonomia nas suas AVDs, básicas e instrumentais. A gente utiliza esse termo nas nossas evoluções bastante. Eu, por exemplo, eu utilizo bastante. Se ele é um idoso que tem condição, né, que realiza AVDs, ou se é um idoso que realiza AVDs com auxílio, que necessita de auxílio, ou se esse auxílio é pontual para alguma situação, porque ele só tem dificuldade em determinado ponto por alguma patologia que só atinge aquilo, também pode acontecer, tá? Essa decisão, né,
essa capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, ela está ligada à cognição e ao humor, né? E quando isso está alterado, a gente tem aí a nossa incapacidade cognitiva. Então, quando o idoso ele tem a incapacidade cognitiva, ele não consegue tomar decisões. A execução está ligada à mobilidade e comunicação. Então, se esse idoso ele não tem boa mobilidade e comunicação, ele tem instabilidade postural, ele tem imobilidade, ele tem incontinência, ele tem incapacidade comunicativa, ele não consegue se expressar, ele não consegue se comunicar da forma que deveria. Tá? Então, é um idoso que ele não consegue realizar atividades na vida diária. Ele vai necessitar de auxílio, né? Isso é importante a gente registrar, inclusive, nas nossas evoluções, tá? O envelhecimento fisiológico não afeta a capacidade de decisão, autonomia, ou de execução, independência do indivíduo. Isso é importante que vocês tenham em mente, tá? O envelhecimento fisiológico não afeta a capacidade de decisão, autonomia, ou de execução, independência do indivíduo. Eu estou dizendo que o envelhecimento, que a nossa idade cronológica e biológica, que significa juntas, o envelhecimento fisiológico não afeta a nossa capacidade de decisão, a nossa autonomia, tá? Ou de execução, que é a nossa independência, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC e perdeu parte dos movimentos de uma perna pode ser autônoma, mas não totalmente independente. Vocês conseguem entender isso? Uma pessoa que sofreu um AVC e perdeu parte dos movimentos de uma perna, ela pode ser autônoma, mas não totalmente independente, porque para algumas coisas ela não vai conseguir realizar sozinha. Por exemplo, ela não vai conseguir subir em um ônibus sozinha. Ela não consegue. Mas ela sabe para onde ela quer ir. Ela tem a capacidade cognitiva dela completamente estabelecida e normal. Mas ela tem um pouco de dificuldade física por conta de uma sequela de um AVC. Por outro lado, uma pessoa com Alzheimer pode realizar atividades sem auxílio, tá? Fisicamente ela não tem problema nenhum. Ela pode subir no ônibus, por exemplo, mas a capacidade cognitiva dela não é o suficiente para ela estabelecer tomada de decisão. Então ela consegue subir no ônibus, mas ela não consegue lhe dizer para onde ela quer ir. Vocês conseguiram entender isso? Uma pessoa que sofre um AVC, que ela perde parte de movimento de uma perna, ela não vai conseguir subir no ônibus, mas ela sabe para onde ela quer ir. Essa mesma pessoa, se tiver Alzheimer, ela fisicamente está bem. Essa mesma pessoa não, um outro exemplo. Se ela tiver Alzheimer, fisicamente ela está bem. Ela consegue subir no ônibus tranquilamente. Mas a capacidade cognitiva dela não é 100%. Então ela não consegue tomar decisões. Então ela não sabe lhe dizer para onde ela quer ir. Ou ela vai lhe dizer que quer ir para um lugar que não é onde ela quer ir. Tá? Interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Saúde do idoso, assim como as pesquisas em gerontologia, são exercidas por profissionais em diversas áreas de conhecimento, né? Vai ter o estudo psicológico, social, físico, enfim. As atividades devem atuar nos campos biológicos, psicossociais, político e legal, né? Inclusive a gente tem, se eu não me engano, na nossa terceira unidade, a parte ética e legal do idoso, né? Eu acredito que vocês tenham tido já uma pincelada na aula de ética em relação a isso, mas a gente vai realmente ver mais a fundo essa parte política legal do idoso. Então, assim, o idoso, a gente precisa assistir o idoso como um todo, tá? Todo paciente a gente precisa assistir como um todo. Mas o idoso, eu acho que ele é mais excepcional, eu acho que ele é mais especial, eu diria assim, por quê? É uma pessoa que ela já viveu tanta coisa, ela já passou por tanta coisa, o tempo dela é menor, né? O tempo dela é menor
para aguardar algumas situações e algumas coisas. Então eu acho que o nosso olhar enquanto profissional, ele tem que ser bem mais completo, assim, não que não para as outras pessoas e os outros casos, mas eu acho que o idoso, ele é, assim como a criança, ele é um paciente muito frágil. Porém, a criança, a gente é aquela velha briga, né? A criança, a gente luta pela vida porque ainda tem o que viver. E o idoso, a gente luta pela vida para poder ficar mais um pouquinho aqui, né? Tanto é que existem essas políticas legais que asseguram esse direito para o idoso, tá? Gente, essas imagens são fantásticas. Ser idoso não significa estar doente, de forma alguma. Ser idoso não significa estar doente. Assim como ser jovem não necessariamente é sinônimo de saúde, né? Infelizmente. Como a gente pode observar no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Sempre tem assim uma pessoa idosa que tem muita disposição, que tem muita vontade de fazer as coisas, que tem assim uma mente brilhante. Meu avô, que Deus o tenha, eu já perdi ele há mais de 15 anos já, mas meu avô morreu com 87 anos, mas tinha uma mente, uma lucidez assim absurda. Eu sempre fui péssima em geografia, péssima em história, e ele me ajudava demais. Eu chegava para ele, vô, mas isso aqui da história de que aconteceu, não sei o que. Ele me dava aulas e aulas e aulas, assim. Então era um vigor mental, né? Que com o passar dos anos, isso veio diminuindo nas pessoas com a era digital, né? O que era para ter aumentado, porque as pessoas elas estão muito bitolada naquilo ali, no celular, no aplicativo, a gente tem os benefícios, obviamente, temos os benefícios da era digital, muitos benefícios, não são poucos, mas a gente precisa tomar cuidado, né, do que a gente está fazendo com a nossa mente, né? Raramente uma pessoa abre um livro hoje para ler. As pessoas idosas tinham um hábito de leitura, né? Eu tenho um tio que todo dia ele lê um pouquinho, todo dia, de segunda a segunda ele lê um pouquinho. E assim, a vida ficou muito corrida, né? E isso acaba fazendo com que a gente realmente mude muito de hábito. Então, a gente está vivendo numa sociedade que tem uns jovens já às vezes estafado de tanta coisa, mas que não viveu o que era para ter vivido e que não vai viver quando chegar na idade idosa, porque o mundo já está bem diferente. Então, qual o idoso que você quer ser? Como que você quer chegar nesse momento da sua vida que você vai entender que você está no processo de envelhecimento? Ou você já entende que a gente está em constante envelhecimento, que a gente já nasce em constante envelhecimento? Qual 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 idoso que você quer ser? Qual idoso que você quer ser para seus filhos? Qual idoso que você quer ser para sua família, né? E lembrem-se, o envelhecimento em si não é uma doença, mas um conjunto de mudanças que aumentam a vulnerabilidade a acidentes e doenças. Então, o fato de você ser idoso, de você envelhecer, você não é doente, né? Você está suscetível às doenças, aos acidentes. Você está mais vulnerável aos acidentes e às doenças. Como que eu diminuo essa vulnerabilidade? Como que eu diminuo o risco de acontecer tudo isso comigo? Né? Então, fica aí essa mensagem para vocês. Qual idoso que você quer ser para você enquanto pessoa e qual idoso que você quer ser para a sua família? Tá? Muito obrigada. Amei a aula, espero que vocês tenham gostado. Tô assim apaixonada em saúde. Sempre fui, na verdade, apaixonada em saúde do idoso.
Eu tenho alguns cursos em gerontologia, não tenho especialização, mas tenho alguns cursos em gerontologia. Eu trabalho com home care, então home care geralmente a gente acaba trabalhando com idoso, mas ao estudar, porque dar aula é um estudo constante, né? E dar aula, né, na pandemia, então, tem sido um estudo mais constante ainda. E ao estudar cada vez mais para dar aula para vocês, eu fiquei muito mais apaixonada pela gerontologia, pela saúde do idoso. E eu deixo essa imagem linda aí para vocês. Qual a idade cronológica e qual a idade biológica dessa mulher. E qual idoso que você quer ser para sua família. Fiquem todos com Deus. Até nossa próxima aula. Muitíssimo obrigado.